E aí pessoal, nós vamos começar agora uma nova sériezinha de vídeos aí, né? Onde nós vamos estar falando sobre a Mesopotâmia. Vamos lembrar, nos últimos capítulos, nas nossas últimas aulas, nós falamos então sobre toda a pré-história, certo? Desde o surgimento do mundo até a criação das primeiras sociedades. E a primeira sociedade onde o homem vai inventar a escrita, onde o homem vai se organizar, vai ter exército, vai ter uma religião, vai ter uma administração, profissões diferentes, é justamente a Mesopotâmia. Então pessoal, a Mesopotâmia é onde estão os rios Tigre e Eufrates. O que significa esse nome? Mesopotâmia é um nome que vem do grego, é uma junção de duas palavras gregas. Meso, que significa meio, no meio, entre, e potamos, que significa rios. Ou seja, é uma terra que fica entre rios, entre os rios Tigre e Eufrates. Por que esses rios são tão importantes? Nós vamos ver que todas as civilizações da antiguidade, elas surgem perto de rios. Por que o rio é tão importante? O rio tem água que serve para beber, é perto do rio que vão nascer plantas, é onde os animais vão comer, então onde é mais fácil de você coletar, caçar ou criar animais e plantar, ou seja, ele é uma fonte que vai te garantir comida também. As pessoas não conseguiam andar de um local a outro, então para se deslocar, o jeito mais fácil era por barcos, que navegavam através dos rios. Se é o deslocamento, então o transporte e o comércio também vai ser feito através dos rios. Ou seja, toda a vida girava sempre perto dos rios. Por isso nós vamos ver, Mesopotâmia, Egito, China, Índia, até na América, todas as civilizações que vão surgir, as primeiras, vão ser perto dos rios. Além disso, o rio Tigre e o rio Eufrates tinham algo curioso, que permitiu o sedentarismo humano. Como eu falei, as plantas normalmente nasciam perto dos rios. Os animais então vinham se alimentar dessas plantas. Então normalmente os animais morriam, eles defecavam, as plantas caíam, as frutas apodreciam, sempre perto dos rios, juntando uma grande quantidade de matéria orgânica em alguns pontos, grandes montes de humus. E essa matéria orgânica, que é o que torna a terra fértil, quando o rio secava, ela ia se acumulando porque ia morrendo esses animais, ia apodrecendo as plantas, ia juntando as fezes. Quando chegava na época da cheia, na época que chovia e enchia o rio, a água que ia descendo ia empurrando ela e ela ia ficando nas curvas dos rios, ia distribuindo mais ou menos de forma igual. Quando começava a secar o rio de novo, toda aquela margem do rio que não estava mais muito fértil, ela tinha se auto-fertilizado. Então o que faltava para o homem poder viver fixamente, que era ter uma terra sempre fértil, esses rios proporcionaram. Por isso aí vai surgir as primeiras civilizações que vão ficar morando fixamente e mais tarde os primeiros impérios que o homem já conheceu. Então a Mesopotâmia ela compreende um grande território que pega boa parte aí do Oriente Médio, né? Toda a região dali da Palestina, de Israel, só não entra na Península Arábica. O resto do Oriente Médio todo indo até quase a Índia é Mesopotâmia. É toda a terra às margens dos rios Tigre e Eufrates. Tanto que algumas pessoas associam essas civilizações também ao rio Nilo. E aí se você traçar uma linha pegando a foz, a nascente e aonde deságua o rio, a foz onde deságua e aonde nascem os rios, você vai ter um formato de uma lua crescente. Por isso essa região que junta a Mesopotâmia e o Egito é chamada de crescente fértil. Como nós vimos aí, essas civilizações elas são agrícolas e também são chamadas civilizações hidráulicas, porque elas dependem do rio para a sua agricultura. E a agricultura é a base da sua sobrevivência. Isso significa que eles são muito ligados à natureza. Obviamente que a sobrevivência é o que vai estar ligado à religião. E se a natureza está ligada à sobrevivência, a religião vai estar ligada então também à natureza.
Por isso, os mesopotâmicos acreditavam que os seus sacerdotes, eles tinham grandes poderes. Por exemplo, poder de controlar os tempos, adivinhar ou até manipular, dizer se vai chover, se vai fazer sol. Eles tinham grandes templos que eram parecidos com as pirâmides egípcias, só que a pirâmide deles, digamos, era só até a metade, chamados de zigurates. Na parte de cima dos zigurates eles tinham uma mesa sacrificial, ou seja, onde eles ofereciam sacrifícios, muitas vezes humanos, para os deuses. Eles gostavam de sacrificar principalmente crianças, para deixar os deuses felizes e assim terem bons tempos e uma boa colheita. Na verdade, o que os sacerdotes faziam? E eles normalmente acertavam mesmo. Se o cara dizia que ia chover, se ele dizia que ia ter seca, ia ter seca. É que esses caras sabiam ler as estrelas no céu, ler os astros, o que hoje nós chamamos de astronomia, ou nesse caso, mais precisamente, aquele serviço que o homem do tempo fala para nós, a meteorologia. E aí, por causa disso, veja como o conhecimento é poder. Como o cara tinha o conhecimento de poder ver os astros e saber se vai chover ou se vai fazer sol, ele dizia que eram os deuses que tinham dito para ele se ia chover e se ia fazer sol. E que se não fizesse o que os deuses quisessem, eles iam fazer um tempo muito ruim. Então eles podiam manipular toda a sociedade só pelo conhecimento deles e pelo medo que as pessoas tinham do que poderia acontecer. Esses caras também inventaram a astrologia e principalmente as garotas que gostam de falar sobre os signos, pois os primeiros a falarem sobre signos, sobre astrologia, sobre o futuro astral das pessoas foram os mesopotâmicos. E aí, um desses povos vai se fortalecer e vai constituir o primeiro grande império da humanidade. Esse foi o nosso vídeo de hoje do Contos de Cleo. No nosso próximo vídeo eu te espero para sabermos se você já descobriu que império que eu estou falando. Não se esqueça, se você não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, aperte o sininho lá, ative as notificações, dê o seu like e deixe nos comentários qual é a resposta. Qual vai ser o primeiro império que nós vamos falar no próximo vídeo. Até lá!